A rinite, ela é sempre de natureza alérgica? Ela tende a desaparecer conforme você fica mais velho? Como é que você pode fazer uma visão geral disso? A rinite não é só alérgica, a rinite alérgica é um grande capítulo, né, nas rinites, mas temos as rinites infecciosas, as rinites bacterianas e as rinites virais, que são os resfriados comuns. E temos as rinites inflamatórias também, que não são nem alérgicas nem infecciosas. Uma das coisas mais difíceis que tem é você estabelecer padrões que relacionam o alergeno à rinite de natureza alérgica. Eu diria para você, padrão genético interfere? Os testes que são feitos para identificar cada um desses alergenos funcionam? Começando de trás para frente, os testes funcionam muito bem, tanto os testes de contato quanto os testes feitos no sangue. Os testes do sangue são pouco menos sensíveis como os testes de contato, mas são muito mais fáceis de se fazer e hoje a preferência da maioria dos profissionais é fazer os testes de sangue. Em relação à genética, eu diria que é mais uma predisposição que é transmitida. Então, se os pais têm rinite alérgica, a transmissão é mais, os filhos são mais predispostos a ter rinite também. Na conjuntivite alérgica, que é uma coisa que eu acabo, na verdade, tendo muito contato por força da minha atividade, existem faixas etárias onde ocorre como se fosse uma remissão. Nas rinites alérgicas, existe esse fenômeno também? Existe. O que a gente vê, Cláudio, é que existe uma progressão da doença, né? Existe o que a gente chama de marcha atópica. Em geral, o recém-nascido, o bebê, ele começa com uma dermatite atópica. Isso pode evoluir e permanecer como uma alergia alimentar, depois evolui para as causas respiratórias, que é a asma e a rinite. E isso vai progredindo. Existe uma tendência de a rinite melhorar por volta dos 20 anos de idade, mas não é a regra, mas vai diminuindo com a idade. Então tem muito adulto que a gente vê que tinha rinite alérgica e não tem mais. A gente vê muita gente que dorme bem e acorda espirrando. Isso tem a ver com ácaro? O que pode ser isso? O alergeno mais comum, o que mais desencadeia a alergia é o ácaro, né? E na cama é onde eles vivem, né? Eles vivem onde tem seres humanos, eles se alimentam da descamação da pele humana, então onde tiver ser humano, onde tiver gente, tem ácaro. A gente fica 8 horas por dia, pelo menos, na cama, e lá existem colônias de ácaros no colchão, no travesseiro, embaixo da cama, parece que é onde tem mais ácaro, e a gente fica em contato com esses ácaros a noite toda, então é uma possibilidade de a gente acordar espirrando mais. Eu não tenho alergia, eu não sei se espirra mais de manhã, mas a queixa dos pacientes é essa. Eu tive muita alergia, então eu até posso falar. E o indivíduo que é alérgico, ele sente assim uma sensação de grande incômodo, né? Ele sente às vezes uma negação do seu próprio corpo, é algo terrível, né? E muitas vezes ele atribui isso a alguma resposta dele, ele não consegue correlacionar que algo de fora está causando alergia, no caso o ácaro. O que fazer em casa para evitar esse acúmulo de ácaros? Então, é uma resposta dele ao ácaro, mas não é uma resposta normal, né? Então, o ácaro, numa pessoa que não é mais sensível, que não é alérgica, ele não tem essa reação. Então, é uma resposta dele também, né? A gente recomenda em casa, como medida de controle ambiental, primeiro usar capas de colchão e travesseiro que são impermeabilizadas por dentro e não deixam o ácaro subir para a superfície. A gente recomenda o uso de aspiradores que tenham um alto poder de extração, que tem filtro EPA, na sigla em inglês, que seria alto poder de extração de partículas, e que não pulverize o ácaro de volta para o ambiente. A gente recomenda tirar todas as coisas, os móveis, os carpetes que possam acumular ácaro no quarto, as cortinas, então que seja um ambiente de fácil limpeza, que possa se limpar com um pano úmido. E seja um ambiente mais iluminado, o ácaro não gosta de iluminação, de sol. Agora, evitando uma automedicação, o que o alérgico com rinite pode fazer sem causar algum tipo de efeito colateral por conta justamente de um automedicamento? Eu costumo dizer que só sofre de alergia quem quer, né? Então, se procurar um médico e fizer um bom tratamento, uma boa prevenção, esse sofrimento que você mencionou, a gente consegue amenizar muito. Então, existem medicações que não são automedicadas que podem controlar a rinite. Mas a primeira medida são as lavagens nasais. São
é uma ação que não tem efeito colateral, pode ser realizada diariamente, várias vezes por dia, que é tanto lavar quanto usar o spray de soro fisiológico na mucosa nasal, retirando os insultantes, né, os ácaros da mucosa nasal. Alguma condição que você possa abordar cirurgicamente, no sentido de evitar as crises de alergia? Existe uma série de cirurgias que podem ser feitas para se tirarem os defeitos anatômicos, para se reduzir os cornetos, e aí a gente traria até nas sinusites crônicas, em que a abordagem muitas vezes é cirúrgica. Mas o ato cirúrgico, a indicação cirúrgica seria só em casos muito mais graves e que você não conseguiu controlar com a medicação normal, com essas medidas ambientais. Que, voltando às medidas ambientais, elas não são tão eficazes quanto a medicação. Uma questão que todos nós que lidamos com enfermidade alérgica é saber que em algum momento foi prescrito algum corticoide. Qual o risco do paciente que usa o corticoide por conta própria a médio e longo prazo? Bom, o corticoide é a base do tratamento da rinite alérgica, principalmente os corticoides de uso tópico nasal. Os corticoides sistêmicos, esses sim a gente utiliza também em alguns casos específicos quando a rinite é de difícil controle. Por que a gente utiliza com cautela? Porque é um remédio que tem uma ação muito eficaz, mas por ter uma ação eficaz tem efeitos colaterais que são a própria ação do remédio. Eu posso enumerar o organismo inteiro, começando inclusive pelos olhos, pele, né, glaucoma, osteoporose, hipertensão, acúmulo de gordura, uma série de efeitos colaterais e a supressão do eixo do cortisol, que pode causar um problema mais sério. Então, o uso do corticoide deve ser feito com muita cautela. É uma droga que tem um efeito muito importante, o paciente sente uma melhora muito acentuada e existe realmente o risco de abuso e do uso inadequado dessa medicação. E hoje a gente sabe que a alergia ela tem um papel importante em termos de produtividade, quer dizer, tem um impacto significativo junto à população. Qual o ponto de equilíbrio entre você poder se tratar de maneira individualizada, até um autocuidado, e o momento de procurar um médico para isso? Você acha que toda pessoa que tem uma rinite alérgica sistematicamente deve ser acompanhada por um médico especialista? Eu acho que é um movimento natural. A rinite alérgica tem vários graus. A pessoa que está incomodada tem que procurar o médico. Aquela que tem uma rinite alérgica muito leve, você não vai procurar o médico. A rinite confunde-se um pouco com outras doenças, com a rinite viral, com a rinite infecciosa, né? Mas a resposta em termos gerais é sim. A pessoa que está sofrendo de rinite alérgica tem que procurar o médico. Como eu falei anteriormente, só sofre de alergia quem quer. Existem hoje tratamentos importantes, tratamentos eficazes, e a gente consegue controlar de maneira bastante adequada a rinite alérgica e diminuir muito o sofrimento, que entra em várias áreas, até em produtividade do trabalho, aproveitamento escolar, o indivíduo não dorme direito, ele está sempre incomodado. Existem outras manifestações, além da rinite propriamente dita, que seriam os espirros, a coriza, a obstrução nasal e o prurido ocular. Existem outras manifestações que não são tão evidentes, mas que se devem à rinite alérgica e às consequências dela.